Fala pessoal. Oi Rose. Oi Kátia. Vera. Tudo bom com vocês? Gente, eu não sei onde vocês estão, mas aqui em São Paulo bateu um calor hoje. Um calor derretível. Oi Maurício. Maria Amélia, Cíntia, boa tarde. Letícia, Regina, bem-vinda. Galera, quem é novo aqui, se quiser contar da onde está falando, eu acho que o Rio tá fervendo, São Paulo também. Tá derretendo aqui. Se vocês quiserem contar de onde vocês estão falando, assim como nas outras lives as pessoas foram compartilhando. Balneário Camboriú. Muito bom. Vocês conseguiram fazer o desafio de ontem? De fazer um teste com uma conta diferente, quem ainda não tinha o, o comercial ou criador de conteúdo, vai contando pra gente que a gente tá sempre acompanhando, tá? Então vamos lá, gente. Chegamos à nossa terceira live. Hoje a gente vai falar sobre o Instagram visualmente atrativo. Então, todas as ferramentas e insights, ideias que a gente tiver para transformar a nossa galeria, né, a nossa residência artística, visualmente mais atrativa. Mais atrativa para o visitante, para os nossos seguidores. E oi, pessoal. Então, quem é novo aqui, se quiser contar, mudei de profissional para criador de conteúdo. É isso aí. Faz um teste de uma semana, faz alguns conteúdos, posts, stories, vê a diferença, testa dentro dos stories algumas possibilidades do que você pode usar. Algumas contas às vezes são diferentes umas das outras. O Instagram ele vai liberando aos poucos, então é legal sempre a gente fazer teste. Tanto dá pra gente sempre voltar para onde a gente quiser. Então é legal. Olha só, a Regina falando de Lisboa, Portugal. Aí tá começando a descer um pouquinho o calor, né? Tá começando a esfriar, eu imagino. Muito bom. Então, então é isso. O nosso primeiro desafio foi a gente desenvolver o nosso Instagram como a nossa residência artística. Então, usá-lo como um laboratório das nossas experiências. O segundo foi justamente a gente mudar o perfil para um comercial ou um criador de conteúdo, que através desses a gente vai conseguir ter uns insights, que está escritinho ali debaixo do nosso perfil, são insights e informações importantes sobre o desempenho e a performance do que a gente coloca como conteúdo, a gente compartilha. A gente consegue fazer uma leitura e no final desse curso, na última aula, na aula 6, a gente vai falar sobre métricas. Então eu vou te explicar um passo a passo de cada métrica, de como que a gente pode olhar para cada uma delas e fazer uma análise do que foi melhor, o que performou melhor, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode repetir, o que a gente pode ampliar, né, através das análises das métricas do Instagram. E então por isso que eu pedi para vocês na segunda aula ontem para mudarem o perfil, porque a partir de hoje, se a gente começar a fazer conteúdo, fazer uns testes, Reels, Stories, IGTV, para quem tiver vontade, usar todas as ferramentas do Instagram que você tiver vontade, para no final, daqui a 6 dias, 5 dias, a gente consegue já ter uma ideia, já dá para você dar uma analisada pelas métricas, tá legal? E aí se prolonga para o resto do seu uso no Instagram, todas as informações que a gente está passando para vocês.
E é isso. Para quem não me conhece ainda, eu sou Laura, eu trabalho com produção cultural há 20 anos, na área artística e cultural em geral, então produção de teatro, produção musical, shows, exposições. Eu trabalho há 20 anos com essa aproximação artística. Eu sou filha de um artista plástico, um escultor, então já nasci no meio das artes, né? A minha irmã também é do teatro, então a gente é uma família assim artística, digamos assim. As nossas discussões também giram sempre em torno da questão da produção, da entrega, da divulgação, que sempre acaba sendo uma das maiores dificuldades na nossa área, a divulgação, né, do nosso trabalho artístico. Então é isso. A Arte Cult surgiu, para quem não conhece, para quem está chegando agora, tem bastante gente que está vindo ainda, né? Tem gente se cadastrando aqui pela primeira vez nessa terceira aula. A Arte Cult nasceu justamente desse anseio de aproximar os conhecimentos do mundo corporativo, da comunicação estratégica e o marketing, ferramentas de marketing, da produção cultural, da produção artística, porque se a gente já tem todas essas informações em uma área, por que a gente não pode trazer para a nossa, né? Então, a Arte Cult nasce desse anseio, desse desafio e dessa proposta. Entre um dos nossos projetos, a gente desenvolveu um totalmente direcionado para artistas plásticos, onde a gente segue, dá acompanhamento e uma mentoria para o artista durante um mês. São 2 encontros semanais, então eu fico junto ao artista durante 8 encontros, um mês inteiro, um mês corrido. A gente desenvolve a cada semana um tema. O primeiro deles eu falo e instrumento, passo todas as informações sobre o mercado de arte, sobre os mercados de arte, né? Então, existe o mercado de arte tradicional, com os agentes, como é o funcionamento deles, eu coloco para vocês, eu trago para a discussão, e depois outros mercados, como assim, aquele mercado da arte independente, que não é exatamente com algumas galerias e alguns leilões. Então, eu abordo toda essa estrutura do mercado de arte, dos mercados de arte, né? Depois eu faço uma estruturação da produção artística junto com o artista. Então, as necessidades, o que é um mapa, né? A gente consegue construir um mapa da produção artística e ver todas as parcerias que é possível a gente construir junto e construindo tanto digitalmente como analogicamente, né? Agora a gente começa a pensar em voltar pro analógico, para o presencial. E na terceira semana a gente faz uma aproximação da comunicação, do posicionamento e do marketing de conteúdo, marketing estratégico, e eu ensino vocês a fazerem as campanhas, que nem a gente estava falando ontem sobre tráfego pago e conteúdo pago. Eu ensino a fazer campanhas e anúncios. E junto com isso a usarem as redes sociais que são mais adequadas para cada um dos artistas. E depois a gente vai para canais de venda. Aí a gente tem uma pesquisa que a gente fez sobre marketplace e galerias online. Então a gente faz esse acompanhamento de qual seria o melhor caminho para cada artista que a gente segue. E aí um lembrete importante aqui, a gente está acompanhando todo mundo que está postando, está marcando a gente. É muito mais fácil para a gente conseguir ver a presença de vocês na hora que vocês marcam a gente no Stories. E falando sobre engajamento ontem, né? É uma possibilidade bacana da gente se autoalimentar, a gente interagir, a Arte Cult, junto com vocês que estão aqui no curso. A gente reposta vocês, então a visibilidade de vocês também fica ampliada, né? Isso é muito bacana. Para quem está chegando hoje,
a gente pede que a lista de presença tá sendo feita através de print de tela, um print daqui da nossa aula, marca Articult que a gente já é sinalizado na hora que você possa. Oi? Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão por aqui? Porque entrou uma ligação. Obrigada. Ai, meu Deus, entrou uma ligação aqui, fala sério. Muito bom, vamos continuar. Então, vamos lá. Tópico 3. O que a gente aprendeu ontem? A gente falou sobre o alavancar o engajamento, justamente essas questões que a gente está colocando para vocês também, que podem ajudar, através de informações e funções que o Instagram nos dá. Quais as informações que o Instagram nos dá sobre todos os nossos seguidores, né, que interagem com o nosso conteúdo. Depois a gente falou sobre o que mais conta para o engajamento, então a gente falou sobre o compartilhamento, que a gente falou que engaja bastante, o salvamento, que a gente consegue ver depois, e o conteúdo orgânico, a diferença de conteúdo orgânico e conteúdo pago. Então, a possibilidade de ampliar a nossa rede de relacionamento e de novos visitantes para conhecer o nosso trabalho através do conteúdo pago, conteúdo patrocinado. E aí eu já coloquei aqui para vocês novamente, quem conseguiu mudar o perfil vai ser legal, a gente vai acompanhar. Na última aula a gente vai falar sobre métricas, então é legal a gente já mudar esse perfil. Então, a última aula a gente vai falar sobre métricas e nos destaques também é um teste interessante de conteúdo que a gente vai falar hoje para vocês. Como a gente pode usar melhor esses destaques. A gente também pode começar a usar as ferramentas como a localização, hashtags, e a gente vai testando as hashtags. Eu li todos os comentários da aula de ontem. E aí eu tirei uns insights, umas análises, e eu acho que a gente pode começar testando as hashtags, principalmente assim, direcionadas para o post que você está fazendo. Então, aquele conteúdo específico que você está colocando naquele post, pensa em uma hashtag que tem a ver. Então, você está mostrando um trabalho de arte contemporânea, por exemplo, hashtag arte contemporânea. Ou você está fazendo um momento ali de produção, backstage, coloca ali bastidores, né, da arte, alguma coisa assim que acabe mostrando. Por quê? Porque na hora que as pessoas entram no pesquisar, ele é entregue no pesquisar do Instagram. Através das hashtags que as pessoas seguem, elas conseguem te encontrar. Então, a partir do conteúdo que você está fazendo, se você posta um conteúdo com uma hashtag que não tem nada a ver, o Instagram vai começar a entregar menos, porque a pessoa entra no seu perfil, não interage, porque não tem nada a ver com aquela hashtag. E então é legal analisar o conteúdo que a gente está produzindo com as hashtags que a gente está usando, tá legal? Então é isso. Outra diferença que a gente viu nos comentários aqui da live de ontem foi como criar uma galeria, que eu tinha comentado aqui, né? Que a gente pode usar a função Shop, Marketplace, que o Instagram dá pra gente. Uma coisa importante para falar é assim, quem tem só a conta no Instagram não consegue abrir essa possibilidade de Shop Galeria. Tem que ter uma conta conectada com uma página uma conta do Facebook. Então, o Facebook ele está interligado com o Instagram, é a mesma empresa hoje, não sei, acho que todo mundo já sabe. E para ter essa possibilidade dentro da conta comercial, precisa de um perfil conectado do Facebook junto com a sua conta do Instagram, tá? E aí você consegue montar essa galeria com as obras e os valores das obras. Isso que é interessante também fazer um teste. É um convite que eu faço para quem se sente um pouco mais à vontade. E hoje o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o Instagram visualmente atrativo. E aí,
estamos lidando com artistas, somos artistas. Então, como que a gente também pode lidar com essa questão do, eu trabalho com estética ou com a não estética, tá? O anti-estético também é uma estética e também é um posicionamento, né? É uma linha de pesquisa. Como que eu posso tornar o meu Instagram mais atrativo? Por que eu devo me preocupar com a apresentação do meu perfil, por exemplo? Esteticamente falando. Então, eu nem falaria sobre estética nesse sentido. Eu falaria sobre, talvez, uma harmonização, né? Que aí é seu gosto. Eu acho que o gosto de quem produz e que tem a ver e transmita os valores da sua produção artística, né? Sempre pensando nessa linha. Esse é o primeiro tópico que eu vou passar para vocês. Por que eu devo me preocupar com a apresentação do meu perfil do Instagram? O segundo tópico que eu vou passar para vocês hoje é quais são os elementos que tornam o Instagram visualmente mais atrativo. Então, quando a gente fala de bio, de arroba, né? A escolha do arroba que a gente faz, o que a gente escreve ali na bio, lá embaixo, como que a gente faz a descrição do nosso trabalho. A nossa foto de perfil é muito importante para a nossa conexão com as pessoas. As pessoas quando chegam, né, no nosso perfil, a nossa foto de perfil é, sim, fundamental. Os destaques, que a gente vai falar para vocês, que nada mais é que assim, eu não sei se todos vocês sabem o que é destaque, mas embaixo do nosso perfil, nossa fotografia, nosso perfil, tem a parte antes dos nossos posts, tem umas bolinhas assim, que a gente pode ver pequenos vídeos, que nada mais são que os nossos stories, que a gente pode salvar como destaques. Então, por exemplo, eu tenho uma série que eu quero colocar em destaque agora, que eu estou desenvolvendo agora, eu faço alguns vídeos sobre ela e aí eu posso subir para o destaque com uma capa, enfim, e é um instrumento legal da gente usar do Instagram. E o próprio conteúdo, né? Como a gente já começou a falar ontem, a gente vai se aprofundar amanhã, falando sobre conteúdos de valor, e o próprio conteúdo e a apresentação que a gente faz desse conteúdo conta para a experiência de quem visita o nosso perfil. E por último, eu vou passar para vocês uma série de aplicativos que podem ajudar a gente a se organizar e organizar a parte do nosso designer, quando a gente quer fazer um post, deixar alguns posts programados. A gente tem aplicativos para isso, tem aplicativos para fotografia, que a gente pode editar ou pode até criar, né? Fazer uns experimentos com esses aplicativos. E para vídeo, quem gosta de trabalhar com vídeo também, a gente vai passar umas dicas de aplicativos para vocês. Então, segue a frase de hoje, a frase da aula de hoje. Falando sobre a questão do visual, a gente vai para a experiência. Então, a ideia aqui é proporcionar uma experiência de visitação para os seus seguidores. Essa é a nossa frase da aula de hoje. Proporcione uma experiência de visitação para todos os seus seguidores, no seu perfil, através do seu perfil do Instagram. Então, o que é legal a gente pensar quando a gente pensa nessa frase? O seu Instagram como a sua galeria. Então, você está montando a sua galeria com as suas curiosidades, coisa que você gosta de dividir, coisa que você se aproxima, como um senso estético ou um senso só intelectual. Então, a provocação é proporcionar essa experiência de visitação para o seu seguidor. Então, a ideia é enxergar o seu seguidor como um espectador, pensando sempre na experiência que alguém pode ter quando chega a te conhecer pelo seu perfil do Instagram. Então, uma pergunta que eu deixo até para vocês, alguns de vocês já chegaram a convidar alguém para visitar o Instagram de vocês? Convidar.
para visitar. Não, segue aqui, meu nome é tal. O convite é para visitação. É como se fosse para conhecer o seu ateliê ou uma exposição sua. Então vamos para o tópico 1. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem eu consegui deixar, a gente conseguiu deixar gravada a aula. Chegamos no número de vocês, né? Todo mundo junto aqui. Chegamos no número de visualizações aqui junto ao vivo com a gente. Queria saber se vocês queriam que a gente deixasse novamente, se foi útil a gente deixar essa aula salva. Me avisem por aqui. Se vocês quiserem, a gente trabalha junto aqui para isso. Tá legal? Então, vamos lá. Tópico 1. Por que eu devo me preocupar com a questão estética, harmônica e visual do meu perfil? Seria legal, muito. Então vamos lá, gente. A gente está com 260 pessoas. Se a gente chegar aqui em 300 pessoas, eu deixo salvo pra gente durante 24 horas pra gente poder rever e poder encaminhar para quem a gente quiser, tá legal? Então vamos lá. Se a gente chegar em 300, eu deixo salvo para vocês. Lembrando que para poder encaminhar aqui no aviãozinho, aí compartilha com quem você acha que pode ter interesse nesse conteúdo de hoje, com algum artista que você acha que pode ter e pode melhorar a experiência dele dentro do Instagram. E aí vamos lá. Por que a gente tem que se preocupar com a questão estética e visual do nosso Instagram? Primeiro, o Instagram é uma plataforma, uma rede social que foi pensada 100% para ser visual, para ser imagética, para trabalhar com a imagem, para a gente conseguir interagir com as pessoas através da imagem, de fotografias, da questão visual. Então, depois ele começou a evoluir, né? Hoje a gente consegue cada vez mais entregar um pouco mais de conteúdo escrito, por exemplo, junto com os nossos posts. Tem os stories que também a gente consegue escrever neles. Então ele está abrindo, ele está ampliando a atividade, né, que a gente pode ter com ele, mas ele nasceu para ser uma plataforma totalmente visual. 100% visual. Então, por que a gente precisa se preocupar hoje em como mostrar o nosso trabalho? Na questão estética e visual. Porque é uma plataforma totalmente visual. Então, vamos pensar sempre na experiência que a gente pode dar para as pessoas sobre o nosso trabalho, para que elas sejam atraídas a ficarem no nosso perfil, a conhecerem melhor o nosso trabalho. Então, é aquela ideia, quando a gente fala de visitação, né? É importante para quem entrar no seu perfil que se sinta confortável olhando para ele, tendo uma experiência dentro do seu perfil e tenha vontade de ficar. Esse tenha vontade de ficar é quando você recebe a notificação que a pessoa começou a te seguir. Então, ela gostou, ela chegou até o seu perfil e começou a te seguir. Por quê? Porque ela quer te acompanhar, ela quer ver como que vai ser a sua evolução, os conteúdos que você posta, ela se sentiu conectada com o que você proporciona. Então, a gente tem que pensar sempre na harmonização. Se a gente trabalha com obras de arte, a nossa produção artística, a gente tem que ter sempre a preocupação do visitante, né? Então, por isso a gente tem também a curadoria. Porque qual é a função da curadoria? A função da curadoria é de proporcionar para os visitantes de uma exposição, por exemplo, a melhor experiência que ele possa ter com aquelas obras que foram selecionadas, com aqueles artistas, aqueles trabalhos que foram selecionados. Então, a ideia é de criar um ambiente de quase um gabinete de curiosidades, né? Eu não sei se a Kunskan, se vocês já ouviram falar, os gabinetes de curiosidade
são os quartos das maravilhas, né? Na época das expedições, que aí começava a se montar coleções sobre o que era descoberto nas expedições que vinham das Índias e da onde fosse, e aí era construído o gabinete de curiosidades. Então, e isso não sei se vocês sabem, o gabinete de curiosidades, o Quarto das Maravilhas, ele é o irmão mais velho do museu. O museu nasce dessa necessidade que a gente acabou percebendo que a gente tem de colecionar. E aí é muito interessante uma analogia que a gente pode fazer sobre o ato de colecionar, né? E aí a gente chega aonde? Nos nossos clientes, com as pessoas que a gente quer se conectar, que são colecionadores, que são apreciadores de arte. Então, vamos lá. O nosso Instagram como o nosso gabinete de curiosidades, que a gente coleciona obras, nossa produção, mas também objetos, ideias, livros, filmes que a gente goste, né? Então, a nossa residência artística. É importante sempre pensar na experiência e às vezes a gente corre o risco de acabar postando porque a gente gosta, eu acho isso interessante, mas é sempre legal postar o que a gente gosta pensando na visitação e na experiência de quem vê. No caso da Artcult, por exemplo, eu queria trazer uma curiosidade para vocês. A gente é uma agência, a gente começou como uma agência de marketing e comunicação para a área cultural, para a área artística, para juntar esses dois conhecimentos, esses dois know-how, né, de áreas diferentes. E uma curiosidade foi que aqui a gente tem o perfil em todas as redes. A gente tem no LinkedIn, a gente tem no Twitter, a gente tem no Instagram e no Facebook. E aqui no Instagram foi o único que a gente sentiu a necessidade de colocar uma fotografia. Tanto que vocês, depois, quando vocês entraram, conheceram o nosso perfil, tem uma fotografia minha com o logo, mas não foi sempre assim. Antes era o nosso logo. Só que a gente começou a entender que quanto mais a gente vai humanizando essa plataforma que o Instagram, ela é de conexões de pessoas, todas são, mas ela tem uma aproximação mais visual, que é o que eu estou colocando para vocês. Então, quando a gente colocou a fotografia, quando eu coloquei a minha foto com o logo, o nome da Artcult, e depois eu coloquei Laura Brunello, Artcult por Laura Brunello, foi curioso a diferença de contato que a gente teve. Então foi muito mais direto. As pessoas elas não tinham mais barreiras para chegar na gente. Para chegar, contar curiosidade, perguntar sobre serviços, sobre projetos, por um simples fato que foi a fotografia, a mudança da fotografia, entendeu? Então, na hora que a gente fala sobre humanizar essa plataforma, é estratégico também. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas. É muito mais fácil a gente se conectar com uma outra pessoa, com um rosto que a gente consegue ver que está por trás daquela empresa, do que somente com o logo. Então, é uma característica bacana que a gente vai trazer aqui para vocês no tópico 2, falando sobre fotografia. Então, de novo, falando sobre a frase da aula, proporcione uma experiência de visitação para os seus seguidores. E aí é uma provocação, mas a gente vai deixar mais para frente, de como que a gente poderia pensar os nossos perfis, né? Como é que eles estão hoje, como é que eles podem melhorar. Aí a gente vai para o tópico 2, que faz um link sobre o que eu estava falando sobre as fotografias. Quais são os elementos do Instagram que ajudam a gente a tornar o nosso perfil mais atrativo? Então, a gente tem aqui a bio, como eu falei, a bio, a descrição da nossa bio, que quer dizer a descrição da nossa atividade, o que a gente faz ou os nossos valores. Depois, a gente tem a foto do perfil, o nosso nome, o nosso arroba.
quando a gente entra no Instagram, a gente tem que selecionar, escolher um arroba. Então, a gente vai falar sobre isso, porque existem arrobas que são mais atrativos, são mais fáceis de ser encontrados e outros não. E o próprio conteúdo e o link do perfil. O Instagram dá uma possibilidade para a gente usar um link para convidar os nossos seguidores para onde a gente quiser. Então, a gente pode levar o nosso seguidor para o nosso site, para o nosso portfólio, um portfólio online, para uma exposição nossa, ou para uma galeria que a gente expõe já na nossa página direto dentro da galeria, né? Que existem as páginas para cada artista dentro do site de cada galeria. E aí, o que deve ser observado? A gente vai passar para vocês também 3 dicas de 3 aplicativos que facilitam a gente colocar. E se a gente quiser colocar mais de um link, dá para pôr. A gente vai contar para vocês aqui. A ideia da descrição, da bio e do que a gente faz, né, é um espaço curto. Então, assim, uma dica legal é a gente sempre pensar na mensagem. Qual que é a mensagem que a gente quer passar para o nosso público? Pensando sempre no que a gente faz, na nossa produção. Qual que é a mensagem que a gente quer passar para o nosso público? O seu público como que o seu público pode chegar em você e na sua produção através dessa mensagem. Então, essa é a ideia da sua proposta. Qual que é a sua proposta? Né? Não digo nem exatamente o propósito, é a sua proposta mesmo, a proposta do seu trabalho, a sua proposta como artista. Na hora que a gente pensa nisso, na sua proposta como artista, na proposta do seu trabalho e na mensagem que você quer passar para o seu público, a gente consegue destrinchar essa ideia em talvez uma frase. E é possível colocar nesse espaço porque ele é curto, então ele tem que ser muito assertivo. Por isso que eu trago essa reflexão para vocês. Vamos pensar sempre nos nossos valores, o que é que a gente quer passar e aonde e em quem a gente quer chegar. Então, a hora que a gente conseguir traduzir essa mensagem de forma assertiva, dá para colocar nesse espacinho aqui. E isso é um exercício que eu vou até deixar para vocês hoje, sobre pensar sobre os nossos valores, a proposta do nosso trabalho e a mensagem que a gente quer passar. Que daí a gente pode fazer um teste no nosso perfil, mudando a bio e a descrição do nosso trabalho. Então, é isso. Dentro do projeto que eu estava contando para vocês, essa questão da proposta de valor, ela é uma das mais difíceis da gente encontrar, né? Não só com a produção artística, mas para todo mundo, uma empresa, quando a gente senta para pensar na proposta de valor da empresa, a gente sempre pensa aonde é e em quem que ela quer, com quem que ela quer conversar. Esse é um trabalho que eu desenvolvo junto naquela mentoria, aquele curso que eu contei para vocês no começo da aula. A gente tem uma aula específica para isso, para a gente desenvolver e entender qual é a nossa proposta de valor, que é aquele mapa da nossa produção artística, que é a parte mais complicada, né? Mais difícil de achar. Só que na hora que a gente chega, a gente se fortalece. Onde a gente chega, na hora que a gente chega na nossa proposta, tudo fica mais claro. Aí a nossa comunicação também fica mais clara. Ela fica mais clara, mais assertiva. Então vamos lá. Uma boa bio que explica o que você faz, deixe claro o que você faz. Um nome identificável. Então assim, vamos supor que você tenha 3, 4 sobrenomes. Não vai dar para colocar, né? Então a gente tem que pensar em 1, 2 sobrenomes no máximo para colocar ali, para identificar o seu nome, a sua produção artística com a sua figura. Então, pensar estrategicamente qual é o nome que você quer colocar, o nome que você quer desenvolver, para as pessoas lembrarem rapidamente, né, de você. Fala o nome e já lembra o sobrenome. Ah, o artista plástico, sim. Outra dica legal por exemplo, se você trabalha com fotografia, trabalha com cinema, com artes plásticas, é sempre legal deixar um nome que remeta
a sua atividade. Então, arte no inglês, arte no português, a questão artístico, ou se você é designer, colocar o designer, ou se você é escultor, não é multidisciplinar, né? Ser mais assertivo na descrição da sua atividade e produção artística. Isso é legal, é mais fácil das pessoas encontrarem. Depois, quando quiserem te procurar, por exemplo, elas vão ali na pesquisa, vamos supor que elas já te seguem. Aí ela procura por arte, de repente, e aí vem ali uma categoria de artistas que estão cadastrados com o nome que tem a arte, para ficar mais fácil, aí é mais fácil ela te encontrar. A mesma coisa para fotografia, por exemplo. Você pode colocar foto em inglês, foto em português, designer também. E o arroba que a gente escolhe, né? Vamos facilitar, né, gente? Vamos facilitar o arroba que a gente escolhe para as pessoas encontrarem a gente. Então, vamos supor, estamos numa exposição, estamos com alguém num opening, numa visitação, e a pessoa fala, então, qual que é o seu? Aí você começa ali, arroba, underline, ponto, Daniel, tio, não dá. Então, assim, pensem estrategicamente qual vai ser o seu arroba. Facilitem as pessoas para elas te encontrarem. Vai facilitar a sua vida também, entendeu? Então, nada de muito underline, muitos pontos, muitos tios. É legal sempre pensar nessa questão. E o link que a gente pode levar para um site, para um portfólio, para outros canais nosso, simplifica. Num único, a gente pode trazer tudo que você quer mostrar. Vamos supor que você escreva, então você está no Medium, você está escrevendo constantemente ali para o LinkedIn, que é uma plataforma legal para artistas que gostam de escrever. É uma plataforma que ela entrega bastante, interage bastante através da escrita. Então, é uma plataforma legal para a gente pensar a escrita junto com o visual, né? As obras, a produção artística. Vamos supor que você tenha lá uma conta no LinkedIn e você quer mostrar esse seu trabalho, o que você escreve. Vamos supor que não está no seu blog. Então, você pode colocar lá um link e aí que leve para outras redes sociais que você desenvolve também o seu trabalho com outras linguagens. E também pode ser um site ou também, se você achar necessário e achar que você quer fazer um teste, pode levar para o seu WhatsApp, por exemplo. Aqui na Articult, a gente sentiu a necessidade de deixar o WhatsApp disponível para as pessoas que quiserem conversar diretamente com a gente. A gente sabe que as pessoas encontram a gente pelo direct, às vezes o direct acaba te escondendo algumas mensagens, né? Não entra diretamente. E a gente achou interessante para a Articult para deixar disponível o link do WhatsApp. Então, assim, tudo é para se pensar o que é que a gente quer e aonde é que a gente quer levar os nossos seguidores e apresentar. E aqui já fica uma outra dica para vocês de 3 aplicativos, mas podem ficar tranquilas que no final da aula a gente também vai mandar para vocês dentro do checklist esses 3 aplicativos que ajudam e facilitam a nossa vida quando a gente quer encurtar e colocar todos esses links. Um deles é o Linktree, que a gente usa aqui na Articult e é bem fácil de usar. É uma plataforma online que você resolve todos os links e já consegue colocar aqui. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no nosso perfil para ver a quantidade de links que a gente deixa. O Canva. O Canva é uma plataforma que a gente vai falar mais para vocês agora mais para frente, que ela é mais voltada para designer. Só que eles, assim, são incríveis, eles estão conseguindo desenvolver todas as necessidades que a pessoa tem nas redes sociais. Então, eles estão conseguindo se flexibilizar para muitas funcionalidades. E depois tem um que o pessoal está gostando bastante, a gente tem acompanhado, chama Carrad. Mas depois a gente manda para vocês no checklist, não se preocupem. Então, estamos falando sobre a questão visual.
Instagram visualmente atrativo. Quando a gente fala da fotografia, primeiro, ela precisa estar com uma boa qualidade. Depois, a gente espera encontrar uma pessoa, um artista atrás dessa fotografia, né? Então é legal sempre, quem quiser, quem se sentir à vontade, tirar uma foto de rosto aproximado e que mostre quem você é. Sim, limpo e cru, entendeu? Transparente. Transparência conecta as pessoas. E fora essa daqui, é uma dica legal para as fotos que a gente vai produzir para o nosso conteúdo, fazer os vídeos, que eu acabo vendo assim muitos trabalhos maravilhosos, esteticamente, né, de pesquisa, experimentação, só que não conseguem ser mostrados aqui porque a pessoa não consegue tirar uma fotografia legal. Ou não trata, ou tira uma fotografia mais ou menos e não tem a preocupação de tratar essa foto, sempre pensando na experiência que o nosso visitante vai ter. Então, assim, uma hashtag fica a dica é limpem a câmera. Limpem a câmera. Faz uma diferença que vocês nem imaginam na hora que a gente está fazendo uma fotografia. Depois, nos destaques, a gente pode falar... pode dar a ideia de falem de você, falem da onde que você começou essa sua aproximação com a produção artística, quais foram as suas motivações, quais foram as suas experiências nessa área, e é legal contar, porque as pessoas se conectam com as nossas histórias, elas se conectam com as nossas raízes. Então é legal, porque muita gente pode ter raízes parecidas, caminhos parecidos, né? E aí os valores podem ser muito parecidos também. Então os destaques, tomar cuidado com a nossa foto, as fotografias dos nossos posts e os destaques. Os destaques a gente pode ir lá, como eu falei, criar stories, depois salvar como destaques e a gente pode criar capas. Então, seria, por exemplo, uma capa de uma exposição, a gente pode criar e deixar ali na frente. Porque, por exemplo, quando a gente entra no perfil, qual é a primeira coisa que a gente vê? A fotografia, a escrita, o link, a descrição, os posts, que são os conteúdos, e os destaques. Aí depois a gente consegue entrar no Reels, no IGTV, mas a nossa primeira capa é essa. Então, se a gente puder começar a pensar nesse sentido... da experiência de quem tem essa primeira aproximação, é bacana. Depois a gente vai passar aqui para vocês, vou passar para vocês algumas ideias de conteúdos e de visual que podem ser mais atrativos, que atraem, acabam conectando mais as pessoas e despertam interesse e curiosidade. Então, a primeira delas é conte a sua história, nos stories que depois podem ir para arquivo, para o destaque. Se quiser também colocar no IGTV ou alguma experiência no Reels, pode testar, vai testando. Depois, destaques, uma outra ideia de conteúdo, e destaques com algumas obras suas, que você faça a curadoria, né, de algumas épocas diferentes, períodos diferentes da sua produção. Você pode trazer. Depois, destaques de alguma exposição que você foi visitar, que você gostou. Por quê? Porque vai ser o seu olhar sobre aquela exposição. Então, a pessoa vai se conectar com o teu olhar, com o seu jeito de observar, de visitar, de experimentar a exposição. E que para outras pessoas, então, vejam o teu olhar sobre outras obras, né, outras produções. E outra dica legal é, se você gosta de filme, isso também vale para livros e vale assim para uma infinidade de coisas, né? Que a gente pode trazer é criar um destaque trazendo e contando sobre algum livro que você mais gostou, que você está lendo agora, algum livro que você já leu, que você gostaria de reler. E isso vale também para filmes. Por quê? Porque você está trazendo a sua reflexão. Isso é conteúdo, gente. É a sua reflexão e é um conteúdo muito valioso. A sua reflexão sobre aquela leitura, sobre aquele autor, sobre aquele diretor, sobre aquele filme específico.
Então, e até no final, ou no começo, ou no outro destaque, trazer indicações. Indicações de filme, de livro, de HQ, enfim, de tudo que a gente gosta. São conteúdos super valiosos. Só que assim, o conteúdo a gente vai abordar mais profundamente amanhã. A gente vai trazer uma aula sobre conteúdos que gerem valor. Então, fica essas 4 dicas para vocês, desses conteúdos que a gente já pode começar a produzir no nosso perfil. E a gente vai para o último tópico da aula, que são os aplicativos. Quando a gente fala sobre a questão visual, é um pouco complexo falar sobre, por exemplo, identidade visual para artistas plásticos, artistas que mexem com a questão visual também, né? Porque cada um já tem a sua identidade, cada artista tem a sua identidade, cada artista tem a sua marca, né? Quando a gente fala de identidade visual aqui, na verdade, a gente está querendo facilitar a comunicação. Então, de repente, quando for fazer algum tipo de conteúdo, de post, que não for só uma fotografia da nossa obra, que for também texto, lembrar sempre da gente escolhe uma fonte que tenha mais a ver com a sua produção, com as suas produções, com as suas obras em específico. Escolhe uma, 2, 3, que você pode variar, mas umas 3 no máximo. Depois, cores de capa, a gente pode escolhe uma paleta, faz uma escolha de uma paleta para assim, a gente começar a desenvolver o visual de quem chega um pouco mais fácil, mas assim, não é regra, tá? É só uma dica. Porque quando a gente fala de estética, é muito complexo falar de estética, né? Porque a gente pode trabalhar o anti-estético sendo estética, né? Então, é só uma reflexão que pode ajudar vocês na hora da experiência, por exemplo, do visitante. Então, a gente traz aqui alguns aplicativos para ajudar no desenvolvimento e designer dos nossos posts, dos nossos destaques, dos nossos stories, depois de fotografia e de vídeo. Entre os de designer, a gente cita aqui o Canva, que assim, começou como uma plataforma muito básica, mas se permitam entrar ali e dar uma olhadinha nas formas e formatos que a gente pode usar do que tem ali disponível a nosso favor, que facilitem a nossa entrega, facilite colocar talvez algum vídeo, alguma coisa que a gente quer contar junto com um texto. Então ali a gente pode, explorem bastante, entra lá. Ele tem uma parte que é gratuita, tem uma parte que é paga, mas a gratuita já entrega muita coisa, vale super a pena. Na linha do Canva, a gente tem o Over. Não se preocupem, a gente vai mandar tudo aqui para vocês. E o Crelo, chama Crelo. Eles são todos nessa mesma linha de deixar o designer pensado, né? Foram pensados e construídos por designers. Então, tem ali técnicas de imagéticas que a gente pode usar. Se fica mais fácil para a gente, por que não usar, né? Depois a gente tem o Adobe Spark Post, Adobe Illustrator, que não sei já quem usa, pode ser que muita gente aqui use, mas todos esses aqui que eu estou falando para vocês, eles têm aplicativos, então quer dizer, a ideia aqui é facilitar, a gente pode no nosso celular, mexer nesses aplicativos e já fazer post, gerar esse conteúdo visual, né? E depois tem o Kindle. Eu não sei se vocês usam esse aplicativo de leitura, esse e-book, né? Ele faz leitura de e-books, é um e-reader. Tem uma funcionalidade dele ali muito legal, que a gente consegue, por exemplo, tá lendo um texto, tá lendo um livro,
a gente consegue selecionar uma, duas, três frases que a gente goste e já fazer ali um post. Ele já mostra um formato, já um layout com formato Kindle ou um outro post que tem uma outra cor. Então, assim, explorem, porque ali já deixa o post pronto, que daí você pode repostar, já tá pronto, entendeu? Com uma frase de um livro que você gostou. Então, essa é uma dica legal. Depois, para fotografia, para edição de fotografia, a gente indica o Lightroom. Eu já usei bastante, não sei se vocês já chegaram a usar. Ele tem uma versão, ele é gratuita, que é bacana de usar, e também é fácil de usar aqui no celular. Depois o Snapseed, que é para foto, edição de foto. Tem o Facetunes, que ele é específico para o visual humano, então a gente consegue fazer alterações e melhorar rosto, corpo, pessoas, né? E edições, né? E depois tem Visco, que na verdade ele é pago, mas ele é muito bom. E o Rimini, que ele ajuda a melhorar a qualidade das fotografias. Ele tem uma quantidade que a gente pode testar no gratuito. Eu acho que vale a pena, porque é incrível. Você vê a diferença na foto, assim, passando com um filtro deles e assim, realmente aumenta a qualidade da fotografia. Depois, para o vídeo, a gente segue com o Visco e um que chama DaVinci Resolve. Imagina, tem um aplicativo não, esse daqui é o único que é para a gente usar diretamente no computador. Ele chama DaVinci Resolve. Então, você imagina, mas ele é muito bom para edição de vídeo. E depois tem um aplicativo que chama Mojo, para stories e vídeos. Esse daqui vale a pena, ele é bem curioso. Ele já tem uns templates prontos ali, uns textos, uns formatos de texto que já estão prontos, com neon, ou outro um transparente, ou outro que tem uma outra profundidade. Legal, já estão prontos. Então, acho que vale a pena a gente testar. Todos esses aqui a gente vai mandar no checklist agora no final da aula. E aí, eu queria ver se alguém de vocês tem alguma dúvida, porque a gente vai deixar o Linktree, a galera usa o Linktree também. A gente achou bem intuitivo, bem fácil para usar o Linktree. Mas a gente vai passar tudo para vocês. A gente vai mandar vamos mandar tudo. Terminando essa aula aqui, a gente vai organizar essas informações dentro do checklist e vai mandar tudo para vocês. Então, o desafio que a gente deixa para hoje vamos mandar junto com o checklist. Convide uma única pessoa, pode ser mais se você quiser, para visitar, ou que você tenha afinidade, ou uma pessoa que você gostaria de apresentar o seu trabalho, para visitar o seu perfil, como se fosse o seu ateliê. Então, na verdade, a ideia chame essa pessoa para tomar um cafezinho no seu ateliê. Então, conte para ela como é que é o seu trabalho, como que é a sua produção, a sua rotina, os seus anseios, as suas realizações, os seus maiores desafios. Conta para essa pessoa, envolve, traz ela para uma visitação. Uma única pessoa. E o desafio é fazer essa chamada para visita e colher um feedback dessa visita. Pergunte para ela como foi a sua experiência no meu perfil. O que você achou? O que você achou visualmente falando, mas também como uma experiência? Então, pergunte para ela o que ela mais gostou, o que ela sentiu falta e o que ela acha que poderia ser melhor, ou visualmente falando, ou por texto, alguma coisa que pudesse explorar mais o seu trabalho, de maneira que a gente consiga expor melhor para as pessoas. Tá legal? Gente, é isso. Gerenciar e agendar stories? Stories não. A gente consegue gerenciar e agendar posts, que a gente vai ver na quinta aula falando sobre ferramentas de Instagram. A gente vai explorar todas elas e a gente vai falar sobre o gerenciador de posts. Só que para stories a gente não tem. É a única funcionalidade que a gente tem que ficar online mesmo na hora que for fazer. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado.
E a gente se encontra amanhã na quarta aula, que a gente vai falar sobre produção de conteúdo de valor. Então, a gente vai falar sobre como criar esse tipo de conteúdo. Vamos falar sobre conteúdo para feed, a diferença de conteúdo para feed, conteúdo para stories, conteúdo para reels, conteúdo para IGTV e conteúdo para destaques. E aí, por último, a gente vai trazer conteúdo de valor e vendas. Como é que a gente pode explorar, como que a gente pode explorar o conteúdo que seja direcionado também para as nossas vendas. Tá legal? Então é isso, gente. Obrigada por todo mundo e a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.